Olá pessoal, sou Analice, professora de matemática, e hoje iremos ver as atividades das semanas 7 e 8 do sexto ano do ensino fundamental. Medidas de tempo. Existem diversas unidades de medida de tempo. Por exemplo, a hora, o dia, o mês, o ano e o século. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade de tempo é o segundo, que representamos pela letra S. Horas, minutos e segundos. Muitas vezes, necessitamos transformar uma informação que está, por exemplo, em minutos para segundos ou em segundos para hora. Para tal, devemos sempre lembrar que uma hora tem 60 minutos e que um minuto equivale a 60 segundos. Desta forma, uma hora corresponde a 3.600 segundos. O que foi que ele fez aqui? Ele disse que no caso, uma hora corresponde a 3.600 segundos, porque ele transformou aqui hora para minuto, certo? Quando ele transformou hora para minuto, depois minuto para segundo. Observa que ele multiplicou, ele disse que uma hora tem 60 minutos. Quer ver? Vamos ver aqui. O que foi que ele fez, ó? Se ele está transformando hora para minuto, ele vai multiplicar. Porque, se você observar aqui essa tabela, de uma unidade maior para uma unidade menor, você multiplica. Se aqui eu tenho uma hora, eu quero transformar para segundo, vai ficar assim. 1 vezes 60 vezes 60, certo? Por que que vai ficar isso aqui? Porque ele está transformando hora para minuto e depois minuto para segundo, certo? Então, 1 vezes 60, você sabe que é 60, certo? Se você multiplica 60 vezes 60, que aí você vai multiplicar aqui, olha só. 60, eu vou até botar o zero para o outro lado. Você sabe que 0 vezes qualquer número é 0, né? Então, baixo logo aqui o 0. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 6, 36. Olha só. 3.600, que foi o valor que ele colocou aqui. 3.600 o quê? Segundos, certo? Aí você vai colocar, você vai dizer que o valor é o quê? 3.600. Você pode colocar só o S de segundo, tá bom? Que foi o que a gente viu lá no início, né? Que o tempo, a gente pode usar, ó, S quer dizer de segundo, certo? Se fosse minuto, vai ser MIN, minuto. Vamos ver aqui agora. Assim, para mudar de hora para minuto, devemos multiplicar por 60. Por exemplo, 3 horas equivale a 180 minutos. Se ele está querendo transformar aqui hora para minutos, você observa que ele vai multiplicar só uma vez por 60, porque, ó, eu só pulo uma casa, certo? Como ficaria isso aqui? Se são 3 horas, está aqui, ó. 3 vezes 60. É só você multiplicar 60 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. 18 o quê? Minuto, certo? Porque ele está querendo que transforme horas para minutos. O diagrama ao lado apresenta a operação que devemos fazer para passar de uma unidade para outra. Se você observar de uma unidade maior para uma unidade menor, você multiplica. Se eu quero transformar hora para minuto, eu vou multiplicar por 60. Agora, se eu quero transformar minuto para hora, eu vou dividir por 60. Ou seja, de uma unidade maior para uma unidade menor, você multiplica por 60. De uma unidade menor para uma unidade maior, você divide por 60, certo? Em algumas áreas, é necessário usar medidas com precisão maior que o segundo. Nesse caso, usamos seus submúltiplos. Assim, podemos indicar o tempo decorrido de um evento em décimos, centésimos ou milésimos de segundos. Por exemplo,
Nas competições de natação, o tempo de um atleta é medido com precisão de centésimos de segundo. Instrumentos de medidas. Para medir o tempo, utilizamos relógios que são dispositivos que medem eventos que acontecem em intervalos regulares. Os primeiros instrumentos usados para medir o tempo foram os relógios de sol, que utilizavam a sombra projetada de um objeto para indicar as horas. Aqui eu coloquei aqui uma foto aqui do relógio de sol, entendeu? Então vocês sabem por que esse nome relógio de sol? Porque eles aproveitavam a sombra de um objeto, né, para saber a hora. E então, a partir do momento que ele projetava aquela sombra, né, do objeto, então ele sabia a hora, certo? Foram ainda utilizados relógios que empregavam escoamento de líquidos, areia, queimas de fluidos e dispositivos mecânicos, como os pêndulos, para indicar intervalos de tempo. Aqui eu coloquei aqui também umas fotos. Aqui eu tenho um relógio de água. Eles colocavam a água nesse recipiente aqui em cima e essa água ia escorrendo. Quando toda essa água escorresse aqui desse depósito aqui para esse outro aqui, então o tempo tinha acabado. A mesma coisa isso aqui, ó. Isso aqui hoje a gente ainda vê, né, em filmes, né, que eles colocam uma areia aqui, vira, né, e aí a areia vai escorrendo para cá para baixo. Quando toda a areia acabar aqui, quer dizer que o tempo acabou, né? Então, dependendo da situação, que a gente vê muito em filme, ó, você tem, vou virar aqui essa areia para cá. Então, quando acabar aqui, você tem que estar de volta, porque o seu tempo acabou, né? Isso aqui a gente vê ainda muito assim em filmes. Aqui nós temos o relógio de pêndulo, né? Que também a gente vê bastante em filmes. E atualmente usam-se relógios mecânicos e os relógios eletrônicos. Os mecânicos utilizam molas, engrenagens e eixos para indicar a passagem do tempo. Aqui eu coloquei aqui um exemplo de um relógio mecânico, certo? Já nos eletrônicos, uma bateria fornece energia para um circuito. Essa energia provoca a vibração de um cristal de quartzo. O circuito conta essas vibrações e faz a correspondência do número de vibrações com o segundo. Então, esse aqui também, eu coloquei aqui um exemplo, certo, de relógios eletrônicos. Outras unidades de tempo. O intervalo de tempo de uma rotação completa da Terra equivale a 24 horas, que representa um dia. O mês é o intervalo de tempo correspondente a determinado número de dias. Os meses de abril, junho, setembro e novembro têm 30 dias. Já os meses de janeiro, março, maio, junho, agosto, outubro e dezembro possuem 31 dias. O mês de fevereiro normalmente tem 28 dias. Contudo, de 4 em 4 anos, ele tem 29 dias. O ano é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. Normalmente, um ano corresponde a 365 dias. No entanto, de 4 em 4 anos, o ano tem 366 dias, que nós chamamos de ano bissexto, certo? Aqui nesse quadro, você vai observar, eu tenho a unidade e tem a correspondente aqui, né? Vamos ver aqui, esse quadro tá aqui mais, eu aumentei ele um pouquinho mais. A unidade, eu tenho um dia, corresponde a 24 horas. Uma semana, 7 dias. Uma quinzena, 15 dias. Um bimestre, 2 meses. Um trimestre, 3 meses. Um quadrimestre, 4 meses. Um semestre, 6 meses. Um ano, 365 dias ou 12 meses. Uma década, 10 anos. Um século, 100 anos. E um milênio, 1000 anos, certo? Esse quadro aqui, ele ajuda muito, principalmente quando a gente vai resolver problemas. Quando ele fala
Trimestre, né? Você vai transformar trimestre, então você já sabe que um trimestre são 3 meses. Quadrimestre, então você vai saber que é 4 meses, certo? As nossas atividades, elas são quinzenal. Aí muitos alunos perguntam, professora, quinzenal, o que quer dizer quinzenal? Aí eu coloco lá no grupo do WhatsApp, quinzenal quer dizer que as atividades, elas vão ser agora a cada 15 dias, certo? A cada 15 dias vai ser uma atividade postada na plataforma digital para que vocês possam fazer. Então, quando a gente fala quinzenal, quer dizer 15 dias, ok? Questão 1. A mãe de Carolina começou a fazer o jantar às 19 horas e 55 minutos. Se o tempo de preparo dos pratos é de 1h30, que horas o jantar estará pronto? Então, olha só, se ela começou às 19 horas e 55 minutos e ela levou 1h30, então eu quero saber quanto tempo demorou para que o jantar estivesse pronto, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar. Então, se ela começou às 19 horas, vou botar aqui a primeira questão. Se ela começou às 19 horas e 55 minutos e levou 1h30, né? Então, eu vou querer saber que horas que esse jantar saiu. Então, vamos ver, 5 mais 0 é 5, 5 mais 3, 8, 9 mais 1, 10, vai 1, 1 mais 1, 2. Olha só, 20 horas e 85 minutos fica um pouco estranho, né? Porque a gente sabe que eu tenho 60 minutos. 1h corresponde a 60 minutos. Então, eu não posso dizer 20 horas e 85 minutos. Então, eu vou transformar esse minuto aqui para horas. Quer dizer que aqui eu vou ter, se você observar, ó, eu tenho 60, né? E eu tenho mais 25. Porque 60 mais 25 não é 85? Quer ver? Você observa. Se eu pegar esse 85 aqui, ó, 85, esse 85, ele é igual a quem? A 1h, que é 60, mais 25 minutos. Não é isso? 60 mais 25 não é 85? Então, eu vou dizer que esse 60 aqui, ele corresponde a 1h, certo? 1h e 25 minutos. Não é isso? Então, eu posso trazer esse aqui, vai sumir, né? Porque aqui vai ficar 25 minutos. E aqui eu vou somar com 1, certo? Que foi essa 1h aqui. Então, como que vai ficar, ó? 0 mais 1 dá 1. Vou baixar o 2 e vai ficar os 25. Então, vai ficar, o jantar vai estar pronto, que horas? 21 horas e 25 minutos. Como seria essa resposta? Você iria colocar 21 horas, certo? E 25 minutos. Aí, coloca 25 minutos, certo? Ficaria assim, 1h e 25 minutos. Ah, professora, mas a gente viu que quando eu vou transformar como aqui foi 85 minutos, eu quero transformar para hora, a gente divide. Por que você subtraiu aqui? Por que você decompôs aqui 85 minutos, ficou 60 mais 25? Eu posso também dividir. Eu sei que 85 aqui é o minuto. Se eu vou transformar minuto para hora, então eu vou dividir por 60. Então, eu vou dividir por 60, certo? Então, eu vou transformar aqui para hora. Eu estou transformando minuto para hora, então vai dar 1, ó. 1 vezes 60 é 60, eu trago para cá. 5, eu não tiro nada, fica 5. 8, eu tiro 6, ficou 2. Então, ó, 1h e 25 minutos, que foi o que eu fiz aqui, ó. 1h e 25 minutos, certo? Aí, você vai escolher o melhor método para que você possa resolver a questão, ok? Questão 2. A duração de um jogo de futebol é de 90 minutos. Esse valor corresponde a quantas horas? Então, olha só. Ele está querendo transformar... Deixa eu ver a questão 2 aqui.
Ele tá querendo transformar 90 minutos em horas, certo? Então, se eu vou transformar minuto em hora, então eu vou dividir por 60. Como que vai ficar aqui? Vai ficar 90 dividido por 60. Observa, 1 vezes 60 é 60. 0, 9, tu tira 6, 3. Então, eu vou ficar 1 hora e 30 minutos, certo? Ou então, eu posso fazer por aquele método que eu falei para vocês, 90 minutos, né? Então, como que eu vou fazer essa transformação aqui? Eu vou fazer a decomposição. 90 é igual a quem? A 60 mais 30, né? Esse 60 aqui, eu sei que 60 corresponde a 1 hora. 1 hora e 30 minutos. Certo? Você pode dividir, como eu fiz aqui, que aqui é 1 hora e 30 minutos, ou então você vai decompor, que eu sei que 1 hora é igual a 60 minutos. Como aqui eu tenho 90 minutos, então vai corresponder 60 mais 30. Então, 60 corresponde a 1 hora e 30 minutos. Você sabia que pela cidade de Praia Grande passava uma ferrovia? A linha férrea transportava cargas e passageiros. Na primeira imagem, temos o trem e ao seu lado a construção da rodovia, que é essa primeira imagem aqui, certo? Na segunda imagem, temos a estação de trem do bairro Solemar, imagens dos meados do século XX, que é essa segunda imagem aqui, né? Que é a estação de trem do bairro Solemar. Então, 3. Em meados da década de 60, o trem era muito utilizado para transporte de passageiros de São Paulo para Praia Grande, com duração aproximada de 4 horas e 10 minutos. Se naquela época um passageiro embarcou de São Paulo às 7h55 da manhã, que horas ele chegou em Praia Grande? Então, vamos ver a questão 3. Deixa eu pôr aqui. A questão 3, ele disse que ele saiu 7 horas e 55 minutos, certo? E a duração é de 4 horas e 10 minutos. Então, vamos ver aqui. 5 mais 1, 6. 7, 4, 11, certo? Então, aqui eu tenho 11 e 65. Só que você sabe que 1 hora ele tem 60 minutos. Então, observa que aqui o minuto passou, tem 65 minutos. Então, eu vou transformar esse minuto em horas. E aí, depois eu somo com esse 11 aqui, certo? Então, vamos ver. 65, vamos fazer pelo método da divisão, certo? 65 dividido por 60. Aqui é minuto e aqui é hora, certo? 60, então, vai dar aqui 1. 1 vezes 60 é 60, trago 60 para cá. 5, né? E 6 menos 6, nada. Então, aqui eu tenho 1 hora e 5 minutos, certo? Então, vamos trazer para cá. Aqui é o quê? Deixa eu apagar aqui. Aqui ficou 11, né? E 65. Então, vamos trazer. Aqui eu tenho 1 hora e 5 minutos. Esse eu transformei aqui, então esse aqui some, certo? Aqui vai ficar 1, né? Que é 1 hora e 0,5. Então, vamos somar aqui. Vou abaixar aqui o 0,5, né? Vai ficar 1 mais 1, 2. Então, 12 horas e 5 minutos, certo? Que vai ser a hora que ele vai chegar lá. Aí, você vê aqui o que tá pedindo aqui na pergunta, né?
Se naquela época um passageiro embarcou em São Paulo às 7h55 da manhã, que hora ele chegará em Praia Grande? Então, ele chegará em Praia Grande às 12h05, ok? Vamos ver aqui a questão 4. Questão 4. Para se deslocar de um bairro Solemar à cidade de Santos, José embarcava no trem 11h35 e desembarcava em Santos às 13h07. Quanto tempo de duração esteve esse trajeto? Observa, aqui ele não quer saber a hora que ele chegou, que é diferente dessa questão aqui. Essa questão aqui, ele saiu às 7h55, eu sei que o trajeto durava 4 horas e 10 minutos, ele queria saber que horas ele iria chegar. Aqui, ele não quer saber a hora que ele vai chegar, ele quer saber quanto tempo durou esse trajeto, certo? Quanto tempo durou? Então, eu vou pegar as 13h07 e vou subtrair de 11h35, né? Porque você sabe que quando você vai fazer uma subtração, o número maior fica em cima. Então, vamos ver. Se ele chegou às 13h07, certo? E ele saiu de lá 11h35. Então, vamos fazer a continha de menos aqui. Pessoal, aqui vocês têm que ter muito cuidado. Como eu tô trabalhando aqui com horas, minutos, segundo, então você sabe que aqui, ó, 7 eu não vou poder tirar 35, não é isso? Então, eu vou pedir emprestado. Eu vou pedir o emprestado aqui a 13. Eu sei que eu vou pedir aqui 1 hora. 1 hora corresponde a quantos minutos, né? 60? Então, eu vou colocar, ó, eu vou tirar aqui, né? Aqui vou tirar, aqui vai ficar 12, certo? Porque eu tirei uma para cá. Só que corresponde a 1 minuto, ó. 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois aqui. Essa conta, ela vai ficar assim, ó, 12. E aqui, ó, 60 mais 7 dá 67. 67, aí vou repetir aqui o 11. Certo? Agora sim, ó, 60 mais 7, 67. Eu posso tirar, ó, 7 tu tira 5, fica 2. 6 tu tira 3, fica 3, certo? 2 tu tira 1, fica 1, né? E aqui 1 menos 1, nada. Então, ele gastou o quê? A duração foi 1 hora e 32 minutos, certo? Essa questão, ele não tá querendo saber a hora que ele chegou. Ele tá querendo saber o percurso. Quer dizer que ele gastou aqui do bairro Solemar, né? Ele saiu até a cidade de Santos, ele gastou 1 hora e 32 minutos, certo? E não esqueça, toda vez que você estiver trabalhando com tempo, aqui no caso hora, nesse caso aqui hora e minuto, ó, 7 minutos eu não posso tirar 35. Então, eu vou pedir 1 minuto aqui a hora, que eu tenho 13 horas. Se eu tirei 1 minuto aqui, aliás, se eu tirei 1 hora aqui, 1 hora correspondeu a 60 minutos, certo? Então, aqui eu tinha 13 horas, se eu tirei 1 hora, fiquei com 12. E aqui eu vou somar 60 minutos com 7 minutos que eu tinha. Então, eu fiquei com 67 minutos, certo? Porque 60 mais 7, 67. Eu só trouxe para cá para que vocês pudessem entender melhor o que foi que eu fiz aqui, ok? Questão 5. Responda. Letra A. Quantos minutos tem 5 horas e 5 minutos? Pessoal, observe, ele quer saber aqui quantos minutos, ou seja, tem 5 horas e 5 minutos. Então, ele vai transformar horas para minutos. Então, se vai transformar horas para minuto, então você vai multiplicar. Então, vamos ver aqui. Eu vou fazer aqui só algumas questões, tá bom? Para aí vocês fazem o restante. Vamos ver a letra A. A letra A, ele tem 5 horas e 5 minutos, certo? Observa, como aqui eu já tenho minuto, eu não vou transformar minuto, eu vou transformar só a hora. Então, eu tenho 5 horas
vezes 60. E depois eu vou somar com os 5 minutos, certo? Então, em tudo, quando você multiplicar aqui 60 vezes 5, vamos ver aqui. Olha só. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 6, 30. Eu tenho 300 minutos, né? Então, 300 minutos mais 5 minutos, certo? Você somando aqui, ó. Se eu tenho 300 e vou somar mais 5, olha quanto que eu vou ter. 0 mais 5 é 5, baixo o 0 e baixo o 3. Então, eu vou ter 305 minutos, certo? Porque ele está querendo que você transforme 5 horas e 5 minutos, transformar para minuto. Como aqui eu já tenho 1 minuto, eu não vou transformar, eu transformo só a hora, certo? Letra B. Quantos minutos se passaram das 9h50 até as 10h35? Então, aqui você vai fazer uma subtração, né? É como se, parecido com aquela questão que a gente subtraiu da cidade de Santos, né, de Solemar até a cidade de Santos. Então, você vai pegar o número maior, 10h35 menos 9h50. Quando você for fazer essa conta aqui, não esqueçam, 35 eu não vou poder tirar 50. Então, eu vou pedir 1 hora emprestado para cá, que vai corresponder a 60 minutos. Aí, vai ficar 60 minutos com mais 35 minutos, que vai ficar 95, tá bom? Não esqueçam. Deixa eu armar essa conta aqui para vocês. Quantos minutos se passaram? 9h50 até as 10h35. Então, vamos colocar aqui 10 horas e 35 minutos menos 9 horas e 50 minutos, certo? Como eu falei para vocês, eu não posso tirar 50 de 35, então eu vou pedir 1 hora aqui. Se eu vou pedir 1 hora emprestada aqui às 10 horas, aqui vai ficar 9 horas. E aqui vai corresponder 1 hora, corresponde a 60 minutos, certo? Então, eu vou somar esses dois aqui. Trazendo para cá, vai ficar 9 horas. 60 mais 35, é só você somar. 60 mais 35. 5, 6 mais 3, 9. 95 minutos, certo? E aqui ficou 9 horas e 50 minutos. Agora sim. Ó, 95 é maior do que 50, então dá para tirar. 5, tu não tira nada, fica com 5. 9, tu tira 5, fica com 4. E 9 menos 9, nada. Então, vai ser o quê? 45 minutos. Certo? Letra C. Quantos segundos tem em 3 minutos? Observa que ele quer que você transforme minuto para segundo. Se são 3 minutos, então o que você vai fazer? 3 vezes 60, certo? Aí só você multiplicar, 3 vezes 60. Quantos segundos tem em 12 minutos? Então, tem 12 minutos, a mesma coisa, e vai transformar para segundo. Então, você vai multiplicar 12 vezes 60. Letra E. Quantos minutos tem 6 horas? Então, você vai transformar horas para minutos. Então, é só você multiplicar 6 vezes 60. Que ele está pedindo para você transformar, ó, quantos minutos tem 6 horas. Então, horas para minutos. É só você multiplicar 6 vezes 60, ok? Questão 6. Lucas mora a 16 minutos da escola. Se for caminhando para chegar à escola às 7 horas da manhã, que horas ele precisa sair de sua casa para não chegar atrasado? Pessoal, aqui é só você observar o seguinte. Você tem que estar na escola às 7 horas, certo? Você gasta 16 minutos até a escola. Então, você tem que sair 6 horas e quanto? Aí, só você pegar 60 e subtrair de 16, tá bom? Quando você subtrair 60, ó, ele tem que sair de casa que hora? Eu sei que ele vai sair de casa às 6 horas, certo? Eu sei que ele tem que sair de casa às 6 horas da manhã.
6 horas, então, deixa eu botar aqui a sexta questão. Então, eu sei que ele vai ter que sair 6 horas da manhã. Mas quantos minutos? Porque ele tem que estar na escola 7 horas e ele gasta 16 minutos. Então, é só você pegar 60 menos 16, ó. Aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 5, né? 10, tu tira 6, dá 4. E 5, tu tira 1, fica 4. Então, ele tem que sair de casa que horas? 6 horas e 44 minutos. Então, ele sai de casa 6 horas e 44 minutos, certo? Para que ele não chegue atrasado na escola. Questão 7. O Scrooge 2. Uma nova era. Animação que estreia em março de 2021. Tem duração de 1 hora e 35 minutos e deve entreter toda a família. Se a sessão de cinema inicia a apresentação do filme às 17h30, que horas a sessão deve terminar? Então, ele quer saber que horas vai terminar o filme, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 17h30 e somar com 1h35. Não esquecendo, se o minuto for igual a 60 ou maior, você tem que transformar para hora, certo? Bom, pessoal, eu vou encerrando aqui essa aula hoje. Vocês podem estar entrando nesse site aqui e se aprofundar mais um pouco, tá bom? Até a próxima aula.